Olá, pessoal. Eu sou o professor Rui Badaró, estou com o professor Sidney Guerra e hoje nós iniciamos o segundo Summit ESG do Escritório Badaró e De Luca, um evento voltado a atender os esforços do nosso escritório para atender às demandas, às práticas ESG dentro de um contexto de um mundo globalizado e em pleno século XXI, em que todos devemos ter consciência daquilo que fazemos e lutar em prol do nosso meio ambiente, lutar contra as mudanças climáticas e cada um em sua respectiva área tem as suas responsabilidades. Professor Sidney Guerra, grata satisfação recebê-lo virtualmente no escritório Badaró e De Luca. Você que é uma sumidade do direito internacional, do direito internacional ambiental e, não menos importante, do direito internacional das catástrofes. Pessoal, o professor Sidney Guerra é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um amigo de longa data, este é o mais importante para mim do currículo dele, autor de diversos livros no Brasil, no exterior. O currículo dele precede a presença virtual dele hoje. E eu deixo que ele fale um pouquinho mais sobre ele. Professor Sidney, você vai conversar conosco hoje sobre a proteção internacional do meio ambiente como grande tema, né, da globalidade. É isso? É isso. Boa tarde a todas e todos. Uma alegria estar aqui com o professor Badaró, como ele já mencionou ainda há pouco, um querido amigo de longa data. Nós já nos conhecemos há alguns bons anos, já realizamos várias atividades acadêmicas, jurídicas, enquanto advogados que somos. Portanto, uma vasta trajetória profissional e pessoal. E eu fui convidado a conversar com vocês um pouco sobre questões que eu tenho trabalhado nos últimos anos relacionados ao meio ambiente, dentro desse tripé que corresponde também um esforço do escritório do professor Badaró relacionado aos temas voltados ao meio ambiente, à parte de governança e, naturalmente, também com todo o desdobramento em questões sociais. Aquilo que nós, nos últimos anos, temos também trabalhado e ouvido, né, no nosso dia a dia, os temas voltados ao ESG. Então, quando o Badaró ele me convida para abrir essa discussão nesse ano de 2024, levando em consideração exatamente esses três aspectos principais, eu pensei exatamente em trazer um pouco dessa percepção que envolve o estudo do meio ambiente. Então, eu trabalho como professor de Direito Internacional, especialmente nesse campo do meio ambiente, também voltado às questões dos direitos humanos, e daí é que surgiu esse assunto, né, que, para o bem e para o mal, como eu costumo dizer, tem impactado bastante na minha vida profissional enquanto acadêmico, que é o direito internacional das catástrofes. Por bem e por mal, porque é um assunto que nós temos trabalhado nos últimos anos e que tem repercutido de uma forma bastante robusta, não apenas no Brasil, mas também no exterior. Mas o aspecto negativo é porque, infelizmente, nós estamos imersos em vários cenários de catástrofe. E um deles corresponde exatamente a esse tema do meio ambiente. Pois bem, então, quando o professor Badaró me convidou, eu havia perguntado para ele, mas é um formato de bate-papo, é um formato de palestra? Como é que a gente vai, então, conduzir esses trabalhos? Ele falou, não, fique à vontade, você pode ir trazendo aí alguns elementos e, naturalmente, nós podemos ir dialogando também, porque isso vai ser disponibilizado para as pessoas que acompanham o trabalho do professor Badaró, seja enquanto advogado, seja também enquanto professor, de modo que isso vai ficar gravado nas plataformas digitais. Então, essa é a proposta que eu pretendo, então, trabalhar um pouco nessa tarde,
Prometo que não serei muito extenso para não ser chato e ter oportunidade também de retornar, e não apenas, Badaró, virtualmente, mas fisicamente. Vocês estão vendo aqui, nesse momento eu estou no escritório aqui na minha casa e coloco aqui uma propaganda do nosso grupo de pesquisa de Direito Internacional, vinculado aqui à Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, de modo que eu me coloco à disposição de todos aqueles que estão nos acompanhando, naturalmente pelas plataformas, para dar sequência a esse tema que eu reputo como sendo um dos mais importantes da globalidade. Bom, então, para que a gente possa entender um pouco o porquê que se apresenta nessa perspectiva, né? Por que o meio ambiente se apresenta como um grande tema da globalidade? Antes de eu responder esse questionamento que eu faço, é importante que nós verifiquemos exatamente como se deu essa relação do meio ambiente, da pessoa humana com o meio ambiente ao longo da história e como tem também se apresentado nos dias atuais. Observe, então, que a percepção que se tinha em relação aos recursos naturais era de que esses recursos naturais eles eram infinitos. Então, os recursos naturais eles foram, e infelizmente ainda são, em larga medida, utilizados de maneira um tanto quanto predatória. E, com o passar do tempo, é claro que isso não é um problema que aconteceu de ontem para hoje, isso é um processo que vai se desenvolvendo com o passar dos anos, mas que hoje, no século XXI, nós temos grandes sinais de uma verdadeira crise ambiental. Aliás, esses sinais de crise ambiental eles já foram identificados ainda no curso do século XX e que, por isso mesmo, suscitou a criação do direito ambiental. Então, o direito ambiental, eu que sou um pouco mais maduro, não sei se o professor Badaró, que é mais jovem do que eu, um pouco mais jovem, né? Se ele teve a oportunidade de estudar direito ambiental quando fez a sua graduação em direito. Eu não fiz. Você fez, Nem eu, Badaró? nem eu, Não, nem não eu, fez. professor Sidney. Também não tive. Porque direito ambiental era uma disciplina que não existia. Não existia direito ambiental. Então, vejam que nos dias atuais o direito ambiental ele se apresenta com uma posição de destaque não apenas naquela perspectiva do meio ambiente, mas tem uma interação em vários outros campos, e principalmente naquele plano de natureza empresarial também. Vejam que o tema meio ambiente ele está presente em todas as áreas do conhecimento. Você trabalha com contabilidade ambiental, gestão ambiental, sociologia ambiental, direito ambiental, tudo hoje envolve o meio ambiente. Então, isso demonstra exatamente a importância que esse tema passou a ter em todos os campos e também no plano jurídico. Então, vejam, como eu disse ainda há pouco, essas questões elas acontecem praticamente desde que nós identificamos as primeiras ocupações urbanas, mas não apenas, porque desde que o mundo é mundo e desde as interações sociais que se apresentavam, as sociedades constituídas utilizavam desses recursos ambientais e, quando eles estavam exauridos, buscava-se exatamente outros espaços para que pudessem utilizar esses recursos ambientais, esses recursos naturais. E aí, vejam, essa foi uma relação um tanto quanto ruim, constituída desde sempre em relação ao meio ambiente. Acontece que, para efeito de marco teórico da compreensão desse tema, é importante que nós
lembremos principalmente todos os desdobramentos que se produziram a partir da Revolução Industrial. Não é que a crise ambiental ela tenha se apresentado com ou a partir da Revolução Industrial. Mas, em termos históricos, nós podemos identificar as mudanças que foram produzidas a partir da Revolução Industrial como sendo elementos bastante característicos em função exatamente da utilização de combustíveis fósseis, da substituição da mão de obra humana pela mão de obra, pelo desenvolvimento das atividades de maneira automatizada, portanto, a substituição da mão de obra humana pelas máquinas, e também pela produção em série. Então, com essa questão que envolveu a partir da Revolução Industrial, nós passamos a ter também problemas maiores. E a cada dia que se passa, esses problemas eles foram se avolumando. E se avolumam a cada dia que se passa. Porque, se por um lado nós tínhamos uma certa dúvida das relações antrópicas, das ações desenvolvidas pela pessoa humana, e que, por isso, também, em larga medida, aceleravam esse processo de degradação ambiental, hoje nós temos a certeza, mas, infelizmente, existe muito ainda a ser feito. Por isso que, nesse campo, inclusive, que envolve o meio ambiente, um tema que ganha grande destaque, como já também alertado pelo professor Rui Badaró, está relacionado também às mudanças climáticas, inclusive abrindo aí um campo próprio de estudo e de enfrentamento também no plano jurídico, a partir dessas questões ambientais. Pois bem, nesse plano geral de ideias, e obviamente que aqui eu não tenho pretensão de esgotar absolutamente nenhum dos pontos que eu vou tratar aqui, porque são longos, mas a gente pode, então, identificar alguns aspectos que me parecem interessantes também para uma reflexão futura e de como que isso teve um desdobramento também no campo normativo e jurídico, que está relacionado exatamente a essa produção normativa em função de determinados aspectos que se constituíram em função do risco. Então, eu gosto sempre de tratar, e assim eu faço também no meu curso de Direito Ambiental, vou aproveitar aqui, professor Badaró, para fazer uma propaganda aqui, aproveitando a sua larga audiência de alguns dos meus livros, né? Então, o curso de Direito Ambiental, que está na 5ª edição, né, publicado pela Editora Grande. Então, nós apresentamos um pouco dessa dinâmica que corresponde exatamente a essa sociedade de risco. Então, sociedade de risco, um tema do campo da sociologia, é importante que se diga, mas que tem desdobramentos e repercussões em vários outros campos, e especialmente para a questão do direito, começa principalmente a ganhar corpo a partir dos estudos desenvolvidos por um sociólogo alemão chamado Ulrich Beck e também por um outro sociólogo inglês chamado Anthony Giddens. Então, começa a se desenvolver uma compreensão de uma sociedade de risco. Então, vejam que essa sociedade de risco, segundo a compreensão de Beck, corresponde a uma fase do desenvolvimento da sociedade moderna, onde os riscos sociais, políticos, ecológicos, individuais criados pela ocasião da inovação tecnológica escapam das instituições de controle. Então, vejam que essa compreensão do risco ela está presente em todos os campos. A gente vai chegar na questão ambiental, que esse é o ponto que nós queremos tratar um pouco. Tá? Mas, veja, aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, por exemplo, as duas maiores cidades do país,
primeiro São Paulo, naturalmente, depois o Rio de Janeiro, existe um risco bastante significativo e um temor com determinadas práticas que talvez no interior de São Paulo não estejam presentes como nessas duas grandes cidades, nessas duas grandes capitais. Quando, por exemplo, você simplesmente resolve pegar o seu automóvel para ir se deslocar da sua casa ao seu trabalho, ou para o clube, enfim, para qualquer campo. Porque a sensação de insegurança ela é muito elevada. Eu estive, professor Badaró, agora recentemente em São Paulo, e acaba que, infelizmente, a gente vivencia essa realidade aqui no Rio de Janeiro também, mas acaba que você, em função de uma realidade que você conhece, você já sabe mais ou menos onde, como se comportar, enfim. Mas fiquei assim muito impressionado com o que vi no centro de São Paulo, especialmente, e práticas criminosas adotadas, né, por, enfim, pessoas que transitando na via pública, pegando uma pedra e quebrando vidros, né, de pessoas dentro do automóvel, especialmente nas marginais, né? Então você tem um risco do assalto, o risco de um sequestro, né? Quando você, por exemplo, tem uma enfermidade, às vezes nem tão séria, e você precisa buscar um atendimento médico hospitalar, e aí você tem um risco de contrair uma determinada bactéria. Então, vejam, nós temos várias questões que envolvem riscos, nos mais diversos campos, nas mais diversas interações sociais, né? Agora, aqui no Carnaval do Rio de Janeiro, está muita propaganda em função da aglomeração de pessoas, para não perder o celular, né, nos blocos, as relações também, muitas das vezes, para não contrair determinados tipos de doença. Então, você tem uma realidade que envolve o risco. Então, esse risco ele vai se projetar em mais diversos aspectos, né, nas mais diversas atividades. E aí, um outro ponto que nós precisamos identificar, que esses riscos, eles não respeitam necessariamente as desigualdades sociais da modernidade simples, isto é, classe, gênero, etnia. Vejam, por exemplo, o que aconteceu também agora, no passado não muito distante, em relação à Covid. Todos foram tocados indiscriminadamente, independente de cor, de gênero, de raça e por aí afora. Então, essa questão da sociedade de risco, conforme eu mencionei ainda há pouco, ela foi sistematizada a partir de uma compreensão do estudo da sociologia. E aí, pegando emprestado essa compreensão, é que nós podemos identificar alguns elementos que igualmente são relevantes para a própria construção desse direito ambiental. Como assim? Pois bem, nós temos, então, uma ideia de que, como eu mencionei no início da minha fala, de que no passado, né, essa muitas das vezes era a compreensão de que o ambiente ele se apresentava como sendo infinito, a utilização desses recursos naturais. Entretanto, especialmente com as mudanças produzidas por ocasião da sociedade industrial e, consequentemente, da compreensão do risco, nós passamos a ter determinados aspectos que passaram a ser vistos e sentidos. É muito curioso também esse ponto, e eu acho que é interessante para que a gente tenha uma compreensão de como que se deu esse processo. Às vezes você
só é levado a tomar uma atitude quando você se sente diretamente envolvido no problema. Quando você vê ou quando você sente o problema. Enquanto você não é tocado, está tudo bem. Né? Enquanto você, isso não está me afetando, então deixa como está. E foi exatamente a partir de uma realidade como essa, sentida num primeiro momento, naqueles países que experimentaram, no primeiro instante, os efeitos da Revolução Industrial, é que parte da sociedade civil, começa, então, a identificar alguns elementos e sentir os efeitos nocivos dessas práticas decorrentes exatamente do uso predatório dos recursos naturais. Então, nós vamos ter uma situação de incômodo que passa a trazer um prejuízo para determinados grupos inseridos naquela sociedade e que, em função disso, demandam uma resposta. Então, a partir desses indicadores do risco, e esse é um outro traço também característico da sociedade que nós estamos inseridos, que a partir dessa sociedade e com todas as mudanças implementadas por ocasião da Revolução Industrial, nós vamos identificar os elementos muito presentes do consumo. Então, nós temos uma sociedade extremamente que vai utilizar de maneira bastante exacerbada o consumo. Então, nós temos uma sociedade extremamente consumerista. Consome e, certamente, naqueles países mais industrializados, nós vamos ter uma percepção maior pelos motivos óbvios, que a gente não vai nem entrar nesses pormenores. Mas, voltando à questão que eu colocava, as respostas que vão ser ordenadas no primeiro momento para fazer frente a todo esse descontrole, a todos esses problemas, né, que culminaram nessa compreensão de uma crise ambiental, e daqui a pouco vou falar um pouco sobre isso também, correspondeu exatamente às práticas que foram fomentadas em alguns estados nacionais, naquele dado momento, por estados desenvolvidos, principalmente Inglaterra, Alemanha, países nórdicos e também pelos Estados Unidos. Então, a sociedade civil pressiona esses estados, portanto, o governo desses estados, para o desenvolvimento de algumas ações que pudessem fazer frente a esses problemas ambientais que já começavam a trazer um prejuízo, portanto, uma questão de natureza visual e sensorial para a sociedade civil. Bom, então eu costumo dizer que o direito ambiental ele se dá de baixo para cima, ou seja, uma mobilização da sociedade civil que provoca o Estado Nacional para criar políticas públicas e leis de salvaguarda ao meio ambiente. Só que, veja, aí tem um aspecto que a gente não pode esquecer, que o meio ambiente ele se apresenta como um direito difuso, que tem uma natureza transindividual, e que, por isso mesmo, também ele tem dimensões transnacionais e que demandam uma compreensão e uma ação que ultrapassa, portanto, os limites dos Estados nacionais. Daí, exatamente o ponto de contato que a gente traz um pouco aqui para o direito internacional. E, claro, que quando a gente pensa em direito ambiental, você tem uma discussão local, Rio de Janeiro, Sorocaba, São Paulo, enfim, regional, nacional e internacional. Então, esse aspecto é interessante.
E os pontos que envolvem o global e o internacional, eles dialogam o tempo inteiro. E nesse plano também, na própria compreensão do direito ambiental e do direito internacional ambiental. Pois bem, embora esse movimento que se apresenta no final da década de 50, início da década de 60 do século XX, tenha sido muito importante e que foram contempladas em alguns estados nacionais, como eu mencionei, até alguns deles, pela própria natureza das questões ambientais, esses estados identificaram que precisava ser coordenada uma ação internacional. Que não adiantava nada, por exemplo, você ter um dever de casa sendo realizado por alguns estados europeus e ainda, pensando em termos de Europa, mais no plano regional até, nesse primeiro instante, outros estados vizinhos, próximos, não estarem fazendo absolutamente nada em relação às questões do meio ambiente. Mais ainda, pela própria dimensão global. Então, começa a haver uma discussão coordenada no plano internacional para pensar em algumas ações que pudessem ser desenvolvidas no plano internacional. E foi aí que entra em cena a Organização das Nações Unidas. Para que pudesse buscar um resultado que repercutisse de maneira mais adequada e efetiva, pela própria natureza desse ambiente, precisava se pensar em algo estabelecido no plano internacional. Então, começa a haver uma construção política internacional, sob a batuta das Nações Unidas, para criar uma normativa jurídica internacional voltada ao meio ambiente. Então, esse é um tema que se apresentou há mais de 50 anos e continua bastante atual, e que está dentro desse escopo também, desse esforço desenvolvido pelo professor Badaró, e que por isso que corresponde exatamente a esse grande desafio do ESG, que corresponde à necessidade de compatibilizar as questões ambientais com as questões econômicas e com as questões sociais. E aí você precisa ter um envolvimento dos vários atores sociais para chegar em resultados que sejam considerados adequados. Devo dizer para vocês que isso é extremamente dificultoso, que se nós estivéssemos aqui num programa de televisão, essa seria a pergunta do milhão, que ninguém tem a resposta. Aliás, esse é o grande desafio, né? Que já se apresenta há mais de 50 anos, que é o que eu vou trazer um pouco agora para vocês, que é exatamente a necessidade de compatibilizar esses interesses, que devem ser apresentados de maneira harmônica, mas que têm se apresentado de maneira antagônica. Esse é o grande problema. Era assim no passado e, infelizmente, continua a ser ainda hoje. Só que o grande ponto é que não temos mais tempo. E por isso que essas discussões elas são mais do que necessárias, elas são urgentes. Mas, mais do que as discussões, nós precisamos ter resultados que sejam práticos e efetivos nesse campo temático. Bom, então, esse foi o esforço colocado no final da década de 60, quando os estados começam a dialogar, e aí vem aquele discurso, né, de que, olha, que envolveu aí, principalmente os estados envolvidos, os estados não desenvolvidos, de que dizer o seguinte, olha, vocês foram os grandes responsáveis pela degradação do meio ambiente. Então, vocês acabaram com a floresta de vocês. É isso, vejam, estou falando de
60 anos atrás. Não estou falando de agora, não. Embora a gente ainda perceba esse discurso hoje, né? Então, nesse momento que eu estou aqui querendo desenvolver a minha atividade econômica, vocês querem estabelecer uma série de medidas restritivas em favor do meio ambiente que vai trazer um impacto negativo para o desenvolvimento da minha atividade econômica. Então, nós não queremos isso. Esse foi um problema, professor Badaró, que antecedeu aquele que é considerado o grande marco teórico do estudo do direito ambiental, não apenas no plano internacional, mas também no plano doméstico, né? Porque a gente poderia até conversar um pouco isso numa outra oportunidade, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, que se produziu no ano de 1972, na cidade de Estocolmo, na Suécia. Então, houve um grande enfrentamento em relação aos Estados nacionais, exatamente por conta desses interesses antagônicos, e que, ao final das contas, prevaleceu a diplomacia com a realização dessa conferência internacional, que culminou com a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano. Só para ter uma ideia, naquele dado momento, estados como o Brasil, inclusive, os agentes plenipotenciários, que naturalmente representavam os interesses do Brasil, se manifestaram no sentido de que, olha, o Brasil é tão grande que é capaz de absorver toda a poluição do planeta. Então, imagina uma situação como essa, né? Que era melhor ter um desenvolvimento ainda que fosse sujo, uma industrialização suja, do que um país pobre com ambiente preservado. Então, essa discussão pode ter sido observada também por ocasião dessa conferência de 1972, e que contou com a presença de apenas 2 chefes de Estado, né? O Olaf Palme, da Suécia, que era exatamente o anfitrião da conferência, e a Indira Gandhi, à época da Índia, que também esteve presente. Mas, naquele dado momento, né, o próprio secretário-geral da conferência, o Maurice Strong, ele chegou a afirmar que havia chegado um momento do homem, veja que ainda usava-se muito essa expressão do homem, né? Não a questão dos direitos humanos, mas falava-se muito ainda do homem, da ameaça da escravidão diante dos perigos que ele próprio criou para o meio ambiente. Então, era um momento de libertação dessa realidade que se estabeleceu ao longo dos anos. E essa conferência ela foi importante porque ela tratou de poluição atmosférica, de poluição da água, de uso inadequado do solo, de crescimento da industrialização, da influência do crescimento demográfico nos recursos naturais, ou seja, todos aqueles aspectos que correspondiam e que, infelizmente, ainda correspondem a esses grandes sinais de crise ambiental. E, por isso, a importância das questões que envolvem o direito ambiental também. Por exemplo, quando você pensa em crise ambiental, você pensa em desaparecimento de espécies da fauna e da flora, chuva ácida, aquecimento global, as mudanças climáticas, desertificação, a produção e destinação dos resíduos sólidos, a questão que envolve a quantidade e a qualidade da água. Então, esses assuntos eles foram tratados nessa conferência e continuam a ser assuntos da ordem do dia, porque
não foram resolvidos. Mas por que que essa conferência ela foi tão importante? Bom, não necessariamente por essa ordem que eu vou colocar, mas ela foi importante porque coloca a questão ambiental na ordem do Dia Internacional. Então, da mesma forma que os direitos humanos, principalmente, ganharam força com a criação das Nações Unidas em 45, com a Declaração de 48, nós passamos a ter a temática voltada à salvaguarda do meio ambiente no plano internacional a partir desse momento. Nós passamos a ter a própria compreensão do ambiente, não apenas naquela perspectiva natural, não somente, mas também do ambiente artificial, e que hoje contempla também o ambiente cultural e do trabalho. Nós passamos a ter, e essa foi uma contribuição não apenas para esse campo temático, mas para o direito internacional em geral, que foi a questão que envolve o soft law. Então, isso vem exatamente a partir dessas conferências de meio ambiente. Nós passamos a ter uma produção normativa jurídica internacional voltada ao meio ambiente. Então, veja, 72 inaugura esse momento. E quando a gente observa também os desdobramentos para o plano interno dos Estados nacionais, como aconteceu no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil, e aí aquele ponto que eu até brincava, né, contigo ainda há pouco, de que, olha, eu não estudei direito ambiental e você também não estudou direito ambiental porque ele não existia. Né? Aliás, a primeira faculdade que me consta que passou a tratar ainda com a nomenclatura de direito ecológico no Brasil, a partir exatamente desses aspectos que eu trago para vocês, foi a Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, onde nós identificamos ali escritos, né, do saudoso professor Diogo de Moreira Neto, além de outros que trabalhavam nesse campo, relacionados às questões ecológicas. Mas, enfim, então, isso repercutiu também para a própria produção normativa jurídica do plano dos Estados nacionais, como no Brasil. Então, até 1981, nós não tínhamos uma legislação verdadeiramente voltada ao ambiente. É claro que quando você trabalha com a legislação ambiental, você encontra até leis e outras espécies normativas que são anteriores a esse marco de 1981. Mas o estabelecimento de uma política nacional de meio ambiente foi contemplado apenas no ano de 1981, por força da Lei 6938, que surgiu a partir de tudo aquilo que se produziu em 1972. Então, vejam, isso vai ter uma repercussão bastante significativa, culminando, inclusive, com a constitucionalização da matéria no Brasil em 1988. Até 1988, nenhuma Constituição brasileira dispôs de um capítulo próprio voltado ao meio ambiente. Isso vai acontecer a partir de todo esse movimento que se apresenta no plano internacional e, naturalmente, pela projeção que se apresenta nesse campo temático no plano internacional e, naturalmente, doméstico. Eu vou avançar um pouco mais, que eu já tô percebendo que estou me estendendo demais, né? Eu vou fazer uma parte, eu não vou conseguir. Sidney, e permita-me Sim, assim chamá-lo claro. aqui, e já transformando a tua exposição num bate-papo, que é uma aula e ponto.
a tua evolução histórica e a vinculação com as questões sociológicas, trazendo a sociedade do risco, da sociedade do consumo exacerbado e os alertas que você faz, notadamente no que concerne a importância de conscientização da sociedade atual, das pessoas para com os problemas ambientais, não só pensando no meio ambiente como era conhecido em sua gênese, mas no meio ambiente artificial e todas as suas projeções, é muito importante. E eu tenho e fazendo esse à parte, eu tenho uma preocupação e uma dúvida. Uhum. Parece-me que, em pleno século XXI, o maior problema, Sidney, é a hipocrisia. É a hipocrisia daqueles que, sabendo da urgência da matéria, como você sempre denuncia, divulga e mostra a importância, né, da preservação, do meio ambiente como um tema global, mas me parece que existem muitos que usam dessa temática para fazer meramente demagogia. Como é que você vê isso, Sidney? Pois é, esse é um problema que realmente nós temos, tá? E essa tua provocação é bastante interessante, porque possibilita exatamente eu também fazer um deslocamento para as questões que se apresentam no Brasil e no mundo. Então, muitas pessoas pensam, e pode parecer até estranho, eu, como professor de direito, né, como autor de livros nesse campo temático, na área do direito, então as pessoas falam, que coisa estranha que ele está falando, mas quero chamar atenção um pouco disso, né? O direito ele é muito importante, claro que é. O direito ambiental ele é muito importante, o direito internacional ele é muito importante. Porém, o simples fato de nós termos a produção normativa no plano interno ou no plano internacional não vai resolver o problema. Então, tem gente que pensa assim, esse que é o grande aspecto também quando você trabalha com direito, né? As pessoas pensam, vamos criar uma lei. Essa semana mesmo, eu estava conversando aqui com algumas pessoas sobre algumas ações que são pretendidas num campo específico aqui no estado do Rio de Janeiro, e as pessoas pensam que o problema vai ser resolvido com a criação de leis. Então, muitas das vezes as pessoas pensam, vai resolver o problema tal se criar uma lei tal. Você vai resolver o problema se você tiver um endurecimento tal. Não é isso. É claro que o direito é importante. Quando nós não tínhamos, por exemplo, o direito ambiental, que era um pouco daquilo que eu trazia, e que teria um desdobramento ainda bem largo, né, para apresentar e trabalhar, corresponde também a uma necessidade. Se você não tem um regramento estabelecido pelo próprio Estado ou no plano internacional, você fica meio que à deriva. O que eu vou fazer? Né? Quais são os limites que são impostos pelo Estado para que eu faça ou deixe de fazer alguma coisa? Então, você tem que ter um direcionamento. Não pode ser o meu querer, o seu querer, né, dentro de uma compreensão de um livre-arbítrio para adotar aquela ou essa medida. Então, a sistematização com regras, e não apenas leis, mas outras espécies normativas, princípios, são importantes. Mas a gente precisa lembrar que o simples fato de nós termos uma lei ou qualquer outra espécie normativa, que nós não vamos ter a resolução do problema. Por isso que, associado também a uma lei, dentro de uma ação estatal, governamental, nós temos que ter também o desenvolvimento de políticas públicas. Daí a importância dessa Lei 6938, que correspondeu exatamente a uma política nacional de meio ambiente, ou seja, uma política pública a ser desenvolvida pelo Estado e por todos os atores envolvidos no campo temático, que foi exatamente aquilo que foi estabelecido com a Constituição de 1988. Então, atribui-se a todos, portanto, ao Estado e à sociedade civil, essa responsabilidade de proteção e de preservação do meio ambiente. Então, é um direito e um dever.
quando diz todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, é essencial à sadia qualidade de vida, impondo seu poder público à coletividade, dever de proteger e preservar para as presentes e futuras gerações. Esse é o caput do artigo 225. Então, você precisa ter essa ação do poder público e precisa ter também o envolvimento de todos os demais atores sociais. Então, você precisa ter o comprometimento por parte das empresas, você precisa ter um envolvimento por parte da sociedade civil. Senão, não vai funcionar. Então, a partir desse regramento e a partir dessas políticas públicas e com os esforços que precisam ser desenvolvidos por todos os atores sociais, a gente precisa ter uma mudança de comportamento, uma mudança de práticas, uma mudança em relação a essa interação que nós temos com os recursos naturais. Por quê? Não dá mais tempo. A cada dia que se passa, e esse é o grande enfrentamento, e nós estaremos, professor Rui Badaró, nós vamos estar juntos, se Deus quiser, em abril próximo, em Frankfurt, na Alemanha, num congresso internacional, discutindo exatamente essas questões voltadas ao meio ambiente. E, naquela oportunidade, né, em abril agora, daqui a 2 meses, nós estaremos apresentando as nossas compreensões para se somar aos esforços que são coordenados no plano internacional e no plano doméstico acerca desse ponto voltado ao meio ambiente e, particularmente, sobre as mudanças climáticas, que é a grande ameaça hoje global e que tem sido apresentado pelos grandes centros de pesquisa mundo afora. Existem muitas ameaças no plano internacional. O ciberterrorismo, o terrorismo da forma que nós vemos, os conflitos armados, né? Enfim, existem muitas ameaças. Mas a primeira delas, é importante que se diga isso, está voltada exatamente às mudanças climáticas. Não é que seja única, mas é a preocupação maior hoje da humanidade, por conta de tudo isso que já tem se apresentado como sendo um fato real, concreto. E aí, veja, né, aquela percepção visual e sensorial que eu falei. Parece que as pessoas agora, não é que isso tenha acontecido de ontem para hoje, né? Isso é um processo que vem se estabelecendo dia após dia. E veja, no plano normativo jurídico internacional, e curiosamente, professor Badaró, num outro momento da vida, que depois eu te conto, né, nas nossas conversas privadas, eu tive a oportunidade, em 1992, de estar na Conferência do Rio de Janeiro, aqui no Rio Centro. 32 anos atrás. Eu era um jovem, com 22 anos de idade, estava lá e acompanhei. Nem imaginava que pudesse me transformar num professor de direito ambiental, de direito internacional, mas, enfim, o fato é que eu estava lá, coletei muito material, que na época não tinha esse negócio de internet, era impresso mesmo, você ficava lá, e dentro do Rio Centro, eles tinham uma gráfica, né, que publicava em todos os idiomas oficiais das Nações Unidas, nos 6 idiomas, né, de trabalho e oficiais, inglês, francês, russo, chinês, árabe, espanhol. E eu coletei aquele material todo. Cada dia que eu saía de lá, eu levava aquilo tudo. E um dos momentos importantes, por ocasião daquela conferência internacional, foi exatamente o ponto que se apresenta agora nessas questões que a gente tem conversado, que foi a elaboração da Convenção sobre Mudanças Climáticas. Essa convenção, que nasce em 1992, né, ela surge
a partir da Conferência do Rio de Janeiro, em 1992. E veja, de lá para cá, e aí é o ponto, né? Veja, coisa curiosa, né? Que a gente nem combinou. Que a gente vai ter a oportunidade de conversar lá na Alemanha, que desde então tem sido apresentado como um grande desafio para a humanidade, para o sistema internacional, né? Que corresponde exatamente a tentar buscar resultados e medidas voltadas a essas questões das mudanças climáticas. E aí, particularmente, chama a atenção das COPs, as conferências entre as partes, que teremos a COP30 aqui no Brasil, em Belém do Pará. Se Deus quiser, estaremos lá também. E essa discussão na Alemanha está voltada exatamente a essa conjugação de esforços e propostas que devem ser colocadas não apenas no plano internacional, mas no plano doméstico, para chegar a um resultado que seja adequado. Mas, nesse caso em particular, volto a dizer, é importante que tenhamos a normativa jurídica correspondente, mas, mais do que isso, é importante que nós tenhamos ações de todos os atores para que os resultados eles apareçam e que possamos efetivamente fazer frente a esse grande problema que aflige a humanidade voltado às mudanças climáticas. Que eu, inclusive, mais uma vez aqui fazendo um jabazinho, né, do livro, publiquei agora, né, pela Grande também, a segunda edição do Direito Internacional das Catástrofes, que é uma abordagem exatamente de tudo isso que a gente, a partir desses episódios, temos apresentados como os grandes cenários de catástrofes. Professor Sidney Guerra, muitíssimo obrigado por essa brilhante aula. Tá? Eu gostaria que tivesse sido um bate-papo. A minha intervenção foi para atrapalhá-lo. Peço desculpas. Não, não foi não, Fica não. registrado a todos. Mas é muito bom ouvi-lo, sorver do teu conhecimento. Você sabe disso, né? Em nossas conversas privadas eu sempre ressalto isso. E muitíssimo obrigado por ter aceito o convite em desfraudar, iniciar, né, o nosso segundo Summit ESG do Escritório Badaró e De Luca, com essa evolução sócio-jurídico-histórica do direito ambiental, do direito internacional ambiental. E tenho certeza que outros convites farei ao meu querido amigo para que esteja conosco, para nós, não no formato palestra, mas no formato bate-papo, que, pelo visto, existe a possibilidade de dialogarmos sobre diversos assuntos, e entendo que a gente deva fazer isso mais vezes. Sidney, muito obrigado e espero revê-lo brevemente, presencialmente e virtualmente. Eu que agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui contigo, ainda que virtualmente, mas é sempre bastante prazeroso. E a ideia que nós colocamos aqui realmente reflete apenas um pequeno fragmento, né? Esse tema ele é muito rico, muito largo, e eu vou ter a oportunidade de conversar contigo, né, e com as pessoas que te acompanham em outros momentos, seja aqui também no seu canal, na sua plataforma digital aqui do escritório, como também presencialmente. O professor Rui Badaró, como eu já disse aqui, é uma pessoa que eu prezo demais, né? Uma pessoa muito querida, e todas as vezes que se fizer necessário, estarei presente. Então, receba o meu carinho e um abraço em todas e todos, esperando vê-lo muito, muito, muito brevemente. Um grande abraço a todos, e este foi o início do segundo Summit ESG do Escritório Badaró e De Luca. Contamos com vocês no mês de março. Um abraço e até o próximo evento.